Senhor presidente, quero agradecer Vossa Excelência e também ao deputado Nunes e deputado Dari Pagung por declinar em favor do Partido Democrático Trabalhista. Não poderia deixar de aproveitar essa oportunidade e também fazer um registro, senhor presidente. Hoje, pela manhã, os noticiários do nosso Estado anunciavam paralisação na rodovia 262, próximo à cidade de Viana, com uma fila quilométrica de veículos, com mais de 10 quilômetros, isso já aproximadamente 6h30 da manhã, que desde as 4h30 da manhã foi feita essa paralisação, e também, consequentemente, no mesmo momento, ao lado do Palácio do Governo do Estado, o Palácio Anchieta, um bloqueio feito por manifestantes, no máximo 30, segundo as informações dos veículos de comunicação, e que se decorreu por algumas horas, por algum tempo, e logo após, tendo conflitos com a polícia, tendo conflitos também com os profissionais de imprensa. Aqui já citado por alguns deputados, deputado Eric, eu quero também repudiar as ações desses manifestantes. Não entro no mérito do motivo que estavam manifestando, até porque é direito constitucional de todo cidadão se manifestar por aquilo que ele acredita, mas não pode ferir a Constituição, principalmente com o direito de ir e vir do cidadão. Quantos cidadãos deixaram de chegar ao seu serviço? Qual o prejuízo que foi atingido hoje no nosso Estado? E a reportagem que não ficou somente aqui, essa matéria foi para todo o Brasil, por conta de alguns inconsequentes que não souberam dosar na hora de fazer sua manifestação. Fechar de manhã cedo em frente do Palácio do Governo. Hoje as pessoas me ligaram avisando que não poderia chegar no horário aqui na Assembleia. Assim deve ter sido também em toda a repartição pública e em todas as empresas. Isso não pode acontecer, né? Acredito que a população não aceita isso, né? E essa manifestação ela vai ter, com certeza, sentido contrário ao que estava proposto. Repudio aqui veemente esses atos de tacar fogo na pista. A Polícia Militar atuou com serenidade, atuou com todo o profissionalismo, e as pessoas precisam ser respeitadas, mas também precisam respeitar ao cidadão com seus direitos constitucionais. Quero também, senhor presidente, falar de uma ação importante que nós participamos hoje, eu, deputada Janete de Sá, e deputado Eric Musso. Acompanhamos uma inauguração no município de Ibiraçu, da onde naquela comunidade, deputada Janete, de nome Rio Lampê, tivemos a reinauguração de uma escola, que teve sua ampliação e reforma, e eu quero parabenizar o prefeito Duda, que com pouco recurso conseguiu fazer muita coisa. São várias escolas que ele tem reformado, que talvez em outra cidade o prefeito não conseguiria fazer a reforma de nenhuma escola. Usou a capacidade de planejamento, de fazer um bom projeto e de ouvir a comunidade com reforma que fosse simples, mas que atendesse a população. E ali, ouvindo as palavras do governador, muito entusiasmo, muita motivação, principalmente para vencer esse momento difícil da crise no nosso Estado. Essa crise ela é do país, né, um remédio que nós não conseguimos identificar, mas sabemos que se nós fizermos a nossa organização financeira, como já estamos fazendo aqui, o governo está fazendo com o apoio desta casa, com o meu voto e o voto de todos os outros parlamentares aqui, conseguimos reduzir o orçamento do governo do Estado, e os reflexos estão acontecendo, que o nosso Estado está se destacando pela organização e planejamento e, consequentemente, alguns prefeitos que estão observando o momento de fazer os investimentos para aquilo que é emergencial e é essencial, principalmente as ações para cuidar dos servidores públicos com a sua folha de pagamento, não ferindo a lei de responsabilidade fiscal e com possibilidade até de sobrar recurso
para fazer ações como a que vimos hoje, de investimento na educação. Eu quero parabenizar mais uma vez a toda a equipe da administração do prefeito Duda, do município de Ibiraçu. Acredito que a população está acompanhando e, com certeza, é ela que dá o aval sobre as ações de um gestor, porque está muito difícil, nos dias de hoje, as pessoas de bem terem coragem para deixar as suas atividades e colocar o nome para administrar o município. Então, nós temos que fazer isso que eu estou fazendo aqui, parabenizar para que outras pessoas possam seguir esse exemplo. E, desta forma, eu tenho andado o Estado. E ontem eu participei no município de Serra de uma reunião, da onde o governo do Estado estava lá representado através do secretário de Planejamento, Regis Matos, que foi convidado pela presidente do partido, a ex-deputada e secretária Sueli Vidigal, junto com o nosso presidente regional, Sérgio Vidigal, para dar uma palestra para várias pessoas que postulam representar aquele município como vereadores, né, pessoas que têm referência na cidade, e nós participamos ontem, e eu quero parabenizar aqui, tanto ao nosso deputado federal Sérgio Vidigal, mas também ao secretário jovem, Regis Matos, que fez parte desse sucesso de planejamento, antes mesmo de tomar posse das ações do governo do Estado. O governo Paulo Artung, que acabou virando referência e dando palestras até em outros estados federados, como fez já no Rio de Janeiro, e está sendo convidado para apresentar esse modelo em vários estados do Espírito Santo. Mas, aproveitando esse tempo das comunicações, esse tempo de orador, tempo de liderança do PDT, deputado Enivaldo, deputado Zanetti de Sá, amanhã será um dia importante para o nosso Brasil, deputado José Esmeraldo. Ontem nós amanhecemos com um aborto de uma decisão esdrúxula, irresponsável de um cidadão, né, que assumiu a presidência da Câmara dos Deputados, da onde representa o povo brasileiro, o deputado Maranhão, que puxou para si, numa decisão monocrática, suspendendo os atos de 367 deputados da Câmara Federal. Acho que não dá nem para julgar de irresponsabilidade, dá para julgar de loucura. O cidadão tem que ser louco para fazer um trem desse, tem que ter insanidade mental. E ele percebeu a loucura que ele fez, logo à noite vai tentar corrigir a loucura. Acho que ele vai ter que mudar, não só de Estado, mas mudar de país, para buscar um outro mandato. Não querendo falar aqui da decisão que foi dada, né, decisão a favor, decisão contra, mas a loucura dele em mexer num ato de uma decisão de um colegiado da Câmara dos Deputados Federais, que tem 513 deputados, e ele, em uma única decisão, depois de ter conversado num dia anterior com o ex-presidente Lula, de ter conversado num dia anterior com o advogado-geral da União, chegar de surpresa, de supetão, na surdina e fazer uma declaração pública para virar herói. Espera lá. Acho que nenhum cidadão, por menos conhecimento que ele tenha, ele vai poder avalizar uma ação como essa. Isso não é o maior problema. Imaginem aqui, senhoras e senhores que nos ouvem pela TV Assembleia, nossos companheiros deputados estaduais, qual está sendo a condução da Câmara Federal pela mesa diretora, que tem um cidadão como esse presidente? Quem se sente hoje, daqueles 512 parlamentares, presidido por esse cidadão? Então, o momento do nosso país já era um momento de insegurança, de instabilidade política, com ações irresponsáveis, impensadas como essa, nos preocupa muito. Portanto, o governo federal, que está sob avaliação nas mãos do Senado agora, precisa que o Senado possa ter a sua responsabilidade para poder também avaliar, chancelar ou não chancelar a decisão da Câmara, para que o Brasil possa voltar a caminhar. Acredito que a decisão do Senado, que já está sendo apresentada, vai ser a de confirmar a mesma da Câmara Federal, porque essa página precisa ser virada. Nós já temos a convicção e a certeza que esse governo não deu certo e não dará certo. O Brasil, que era um país em ascensão, referência
no mundo dos que mais cresciam, hoje tem o maior índice de desemprego, não só do nosso continente, mas de todo o mundo, né? Perdemos posições importantes, são quase 12 milhões de desempregados, e o nosso Estado, consequentemente, também tem a mesma dificuldade. Nós já tínhamos uma dificuldade de discriminação, de todo o imposto que sai daqui, pago pelo capixaba, nem 20%, pasmem os nossos capixabas, retornam para cá em investimentos. Então, esse isolamento que já era feito pelo governo federal, a resposta sempre foi dada nas urnas. Aqui, a presidente que já está na sua reeleição, que foi eleita pelo voto popular, que eu defendo o voto popular, mas assim como tanto ela foi para as ruas, como vários membros do partido dela para defender a legalidade do impeachment num determinado tempo em que a irresponsabilidade do governo foi apresentada à população com crimes que foram muito inferiores a esse, na época de Fernando Collor. Da mesma forma, o brasileiro hoje merece também ter a sua liberdade e possibilidade de ter uma nova página. E o governo que está sendo anunciado, ele é um governo que vai ser obedecido pela regra constitucional da sua sucessão. Na linha de sucessão primária está o vice-presidente, que é Michel Temer, que tem que ser respeitado, Eu tenho as críticas sobre ele também, até porque fazia composição da chapa deste governo que eu não apoiei, mas tem que ser respeitado. Qualquer fato que possa ter em relação a ser imputado, da mesma forma tem que ter o mesmo procedimento. Mas uma coisa, pelo menos, eu acredito que ele está tendo juízo, de ter anunciado ontem a redução de 10 ministérios. Porque não adianta querer cuidar do seu governo, cuidar do nosso país, se você não cuida eminentemente do seu governo. Não adianta apontar para os estados, para os municípios, se você não cuida da redução dessa quantidade de cargos comissionados, de contratos mal firmados, que existe sangrando o dinheiro sofrido do cidadão, que falta para chegar na saúde do nosso povo, que falta para chegar na educação, para pagar o transporte escolar, pagar a merenda escolar, para poder ajudar os nossos produtores rurais, que aqui foram citados nessa tribuna hoje pelo deputado Durão e outros, que não têm possibilidade de manter as suas lavouras porque não conseguiram nem colher nada por conta dessa crise hídrica, e como vão pagar seu financiamento? Como nós vamos ter água para beber se a crise hídrica que assola o nosso Estado faz com que municípios como Governador Lindenberg, Marilândia, Pancas, Alto Rio Novo, Vila Pavão, São Roque do Canaã, estão há 7 dias sem água, somente com investimento do governo do Estado e do governo federal. Mas isso não vai acontecer de uma forma necessária, de uma forma que possa atender realmente essa necessidade de investimento, se nós não tivermos um governo organizado. Então, acho que está na hora, o nosso partido deu a nossa colaboração com o nosso membro aqui em relação ao voto, o deputado Sérgio Vidigal, e eu espero que, da mesma forma, os nossos senadores possam também dar essa oportunidade ao povo brasileiro e ao Brasil de virar essa página e nós amanhecermos no dia de quinta-feira com uma expectativa melhor. Que eu tenho certeza, deputado Freitas, que o dólar vai subir, eu tenho certeza que as empresas vão ter que o dólar vai baixar, as empresas vão ter mais oportunidade de ofertar empregos, porque vão ter rotatividade nas suas vendas, nós vamos ter a inflação caindo e vamos ter o dólar estabilizado e a força da nossa economia sendo reconhecida e a estabilidade política que também vai trazer possibilidade de investimentos dos estrangeiros que estão observando o Brasil nesse momento difícil que nós estamos vivendo. Eu acho que é o nosso papel debater isso, não virarmos as costas para esse debate. O parlamento representa o povo do seu estado, o parlamento capixaba representa os nossos cidadãos capixabas, que estão ansiosos para que isso aconteça. Amanhã não teremos outro assunto
na boca do cidadão, a não ser a votação do Senado, que vai dar a possibilidade de termos uma oxigenação nesse governo e planejarmos para que nas nossas novas eleições nós possamos ter uma alternativa para a população, porque somente através da política é que nós vamos conseguir atingir a igualdade social. E esse exercício que está acontecendo no nosso país, eu acho que ele vai servir de exemplo para nós, contemporâneos aqui, que estamos exercitando a vida pública, mas também para os nossos filhos, os nossos netos, para que nós possamos ter uma nação melhor, um Estado melhor e os nossos municípios em condições de sobrevivência. Muito obrigado, senhora presidente.